Bom, como eu falei para vocês, né? Esse circuito aqui agora, ele está o mais fiel possível do que seria um transformador real. Aí, esse XLM e esse RM, no caso, o RM, tá falando, né? Já deixei bem claro aqui para vocês lerem e ouvir o que eu tô falando. No caso, esse RM, ele é colocado em paralelo do o LM, tanto o LM quanto o XLM, ele é colocado em paralelo, no caso dessa parte do secundário e do primário, porque ele está, no caso, em paralelo com o circuito todo, né? Porque a gente tem os enrolamentos do primário, e enrolamento do secundário, e tem essas baterias que estão conectadas. Aí, essas perdas que a gente tem no núcleo do transformador, eletricamente, assim falando, ele estaria em paralelo com esse circuito, né? Aí aqui, o RM, ele representa o parâmetro das perdas de ferro do núcleo, no caso, as correntes parasita e corrente por esterese. O XLM, ele representa a componente reativa do transformador. Quem é esse IM? IM seria, no caso, a corrente de magnetização do transformador. Seria a corrente necessária para criar o fluxo no secundário do transformador. Aí esse IM ele se divide em duas partes, né? Esse IM vai para a parte do XLM, que é a corrente de magnetização normalmente, e essa parte de corrente que vem pro RM seria a corrente de excitação do transformador. Por isso que a gente fala que essa corrente de excitação, ela é considerada agora nessa parte do transformador real e é desconsiderada no transformador ideal. Aí aqui como a gente fez essa reflexão do secundário para ser vista no primário, então a gente tem essa relação nas resistências, no caso, na impedância em si e na carga. E na carga do transformador, né? Está conectado no transformador. Então, essa relação de transformação ao quadrado vezes o R2 representa a resistência interna do secundário que está sendo vista pelo primário. Então, ela está relacionada com a tensão de entrada e a corrente de entrada do primário. Assim como também essa parte reativa do transformador do secundário, que seria a relação de transformação ao quadrado, vezes o XL2, no caso, que é secundário. Aí ela também, no caso, representa a reatância interna do secundário, que está sendo vista pelo primário. E esse A ao quadrado ZL seria o que no caso, a carga que estaria sendo vista pelo primário, é a mesma coisa, mesmo conceito que eu tinha falado anteriormente quando eu estava falando do transformador ideal. Quando eu fiz essa reflexão para tirar essa parte magnética e deixar somente o circuito elétrico do transformador. Aí aqui eu falo também, caso esse ZL, no caso a carga não exista, esse IFI, ele não vai existir, porque a gente vai ter aqui, no caso, um circuito aberto. Então, esse I1, que eu tenho a corrente de entrada, vai ser igual à corrente de magnetização. Então, a gente não tem, no caso, esse 1 aqui, no transformador real, ele é dividido entre a corrente, esse I1 de linha, que seria a corrente que vai ser induzida para poder induzir esse fluxo no secundário, e mais a corrente de magnetização. Só que, se a gente não tivesse uma carga, essa corrente de magnetização seria igual à corrente de entrada que está sendo induzida pela fonte V1, que seria, no caso, aquela bateria que eu falei anteriormente. Aí, com a queda de tensão sobre Z1, no caso, essa queda de tensão aqui do primário, essa queda de tensão aqui nessa parte do primário Z1, ela é muito pequena, no caso, vamos supor que essa resistência seja sei lá, 0,01 e essa reatância seria 0,003. Ela é muito pequena. Então, quando a gente multiplica por essa corrente, ela vai dar um número bem pequeno. Então, ela pode sim ser, no caso, transferida para a parte do primário não, do secundário. E no caso, esse circuitozinho que eu tenho das perdas do núcleo pode ficar o mais próximo possível da fonte. Que é o que a gente faz para poder fazer esse circuito equivalente mais enxuto ainda. Porque a gente ali, no caso, a gente tem resistências do tipo de resistor e do tipo reatância, né?
aí reatância indutiva, as duas são reatância indutiva. Então, a gente pode sim simplificar mais ainda esse circuito. O que eu estou falando é sobre essa parte aqui. A gente tem essa resistência e essa resistência aqui. Então, a gente pode juntar elas duas e fazer como se fosse uma resistência equivalente. E também essa parte da reatância, como é igual, tipo, as unidades são iguais dessa reatância, que seria a reatância indutiva, tanto primário quanto secundário, a gente também pode juntar elas e fazer como se fosse uma reatância equivalente. Certo? Para poder fazer esse circuito mais simplificado possível. Aí aqui, no caso, a gente vai transformar esse R1 ou esse R2 daqui em uma reatância, uma resistência equivalente do primário. Assim, resistência equivalente uma só, né? Porque a gente já juntou as duas. Está analisando somente o circuito elétrico do transformador. E as reatâncias é a mesma coisa. A gente tem a reatância aqui do primário e a reatância do secundário. A gente pode juntar as duas e formar uma reatância equivalente. Aqui a gente vai ter dois termos que a gente tem esses dois termos que a gente também pode juntar elas duas. No caso, esses dois termos aqui, por serem resistências, a gente pode também juntar. Pode ver que aqui ela tem um R e um XR, no caso. No caso, esse R seria a resistência equivalente interna do transformador, que está sendo vista pelo primário, e esse XE é a reatância equivalente, no caso, que está sendo vista pelo primário, está sendo relacionada com a tensão de entrada e a corrente de entrada. Então, a gente também pode juntar esses dois para formar uma impedância equivalente, que seria a soma deles dois. Seria a parte real, que é do resistor, e a parte imaginária, que é o do indutor, né? A parte do indutor. Aí com isso a gente tem um circuito mais enxuto, um circuito mais simples de analisar, assim, mais visual. E a carga, como vocês podem ver, não muda, né? É a relação de transformação multiplicado pelo valor da carga dela. Valor de resistência, valor de impedância da carga. Estão entendendo? Tudo certo até aqui? Ok. Certo. Está Aí, simplificando o circuito, né? exatamente, a gente está simplificando Quanto mais a gente pode, a gente simplifica o circuito para poder, no caso, simplificar os nossos cálculos. Certo? Então a gente sai de um circuito grande, deixa eu mostrar aqui. A gente sai desse circuito que a gente tá separado, no caso a parte primária com a parte secundária, e tem essa parte das perdas do núcleo no meio dele, e passa para um circuito mais enxuto que já relaciona essas perdas do primário com as perdas do secundário, junto também com essas perdas no núcleo do transformador. Então aqui já tem um modelo muito mais simples do que se fosse visto naquele outro circuito que a gente tem. No primeiro circuito que eu mostrei. Certo? Ok. Pronto. Aí aqui, quando o transformador está em carga, poderemos admitir que a corrente de magnetação IM é uma corrente muito pequena em relação à corrente de carga. Ou seja, quando a gente coloca uma carga conectada a ele, falei para vocês que se tivesse sem carga, esse circuito seria, no caso, zero, seria aberto. Aí esse 1 seria igual à corrente de magnetização. Certo, mas quando a gente está com a carga, a gente precisa de uma corrente, no caso, vai surgir esse I1 de linha, que vai induzir um fluxo, que no caso vai induzir esse fluxo, que vai induzir também essa corrente no lado do secundário, que seria essa energia necessária para alimentar a carga. Então, essa corrente, no caso, a corrente de magnetização, ela é pequena, que é só para induzir esse fluxo. Mas, quando a gente tem uma carga conectada, a gente precisa de uma energia maior para poder alimentar essa carga. Então, essa corrente do secundário vai ser maior do que a corrente de magnetização, porque a corrente de magnetização, como eu falei, ela é pequena. Aí, quando a gente admite isso, a gente fala que esse M, por ele ser pequeno, a gente pode, no caso, desconsiderar ele. Certo? A gente
desconsidera assim. Diz que ele é desprezível, vamos supor assim. Porque a gente já tem uma corrente sendo induzida para a parte do secundário que vai alimentar essa carga. Aí, no caso aqui, a simplificação que a gente fez, a gente tirou essa parte aqui, tirou essa parte e considera só essa parte de fora, aqui. E na carga em si, ela também tem essa tensão do secundário, no caso. Que seria, como ela está sendo referida para o primário, está sendo, no caso, vista pelo primário, a gente tem essa relação que a tensão do secundário, ela é, no caso, fazendo as analogias, né, ela é a relação de transformação ao quadrado também. A gente está sempre analisando como se fosse, como se tivesse referida ao primário, como se ela estivesse sendo vista pelo primário, como se fosse um circuito só, certo? Positivo. Pronto. Aí aqui é um exemplo, né? Coloquei um exemplo aqui para vocês, no caso um exemplo numérico. O transformador, um transformador abaixador de 500 kVA, ou seja, 500 vezes 10, né? 500 kVA de potência aparente, com 60 Hz de frequência. Aí ele tem uma relação de transformação, ele tem uma tensão do primário de 2.300 volts e a tensão do secundário de 230 volts, ou seja, o V1 dele é 2.300 e o V2 dele é 230. Aí ele tem os seguintes parâmetros, R1, que é a resistência do primário, é 0,1. Tá vendo que ela é bem pequena a resistência. XL1 é 0,3. Aí R2 é menor ainda, a resistência de enrolamento é 0,001. E a reatância do secundário é 0,003. E ele fala que a carga ela tem uma resistência de 0,1 ohms, no caso. Aí aqui, isso aqui é os dados de uma questão. Assim, um transformador qualquer com esses dados. Aí ele pede, aí, quando o transformador é usado como abaixador, ou seja, quando a tensão ela é tensão de entrada, ela é maior do que a tensão de saída, né? 2.300 por 230, e está com a carga nominal, que é esse ZL, a resistência interna equivalente referida ao primário é de quanto? Aí aqui eu mostro que a resistência interna equivalente referida ao primário, ele tem essa relação aqui. Ele tem essa relação aqui, que no caso seria essa resistência mais essa resistência junto naquela transformação que eu tinha feito. Eu deveria ter colocado a outra foto que ficaria mais visível para vocês. Mas no caso, vou voltar aqui. Seria essa relação aqui. Ele pede essa resistência equivalente que está referida no primário. Tá vendo que ele já me deu aqui no caso a fórmula, que é a resistência do primário mais aquela relação de transformação ao quadrado multiplicado pela resistência do secundário. Já estava vindo já estava vindo das relações que eu tinha colocado anteriormente. Né? Aí aqui é só desenvolvimento mesmo. A gente tem, a gente tem essa resistência equivalente dada por essa fórmula, que é a análise do circuito que a gente fez anteriormente. E desenvolvendo a questão, a gente chega no resultado que a resistência equivalente que está sendo referida do primário é igual a 0,02, é igual a 0,2 ohms, no caso desse transformador em específico. Né? Aí aqui na letra B ele pede a reatância interna equivalente referida ao primário. Reatância interna equivalente referida ao primário. Que seria, no caso, esse XL. No caso, ele quer o XE equivalente, né? Que está sendo referido ao primário. Então a gente tem essa equação, de novo. Mesma coisa, mesmo esquema da resistência. Tem essa equação. Faz a substituição dos valores que ele dá na questão e encontra a reatância equivalente do transformador, está sendo referida no primário. E
Na letra C, ele pede a impedância interna equivalente referida ao primário. Ou seja, ele pede a soma deles dois. Só que a soma deles dois vai me dar um valor real, que seria essa resistência, e um valor imaginário. Por isso que tem esse J na frente. Então, ele quer um valor de resistência. No caso, essa indutância, essa impedância, ele tem um valor que me dá em resistência. E aqui, no caso, eu quero o valor, no caso, o valor dele mesmo. Como é que a gente encontra esse valor de indutância? A gente vem por esse triângulo, que é análogo àquele triângulo das potências que eu mostrei, que eu mandei o vídeo. E... Professora, licença aí, professora. Oi, pode falar. Tem um aluno que quer ser adicionado aí, é Fiel. Fiel. Tá pedindo para a senhora adicionar ele de novo. Ele mandou uma mensagem agora aqui no grupo dos alunos. Mas ser adicionado aonde? Aqui na chamada? Aceitou. Foi Júnior. Júnior já aceitou já. E ele. Mas tá tudo bem, beleza. Resolveu já. Ah, tudo bem, tudo bem. Fiel, no caso, seria Sidney? Eu adicionei o Sidney agora. Não sei. Acho que foi ele mesmo. Pronto. Aí, como eu encontro esse valor de impedância, no caso, né? A gente tem... Ou especificamente sobre transformador real, especificamente. A gente tem esse triângulo. Cadê a mão? Esse triângulo aqui, em que me dá esse valor real, que é nesse eixo aqui de baixo, e esse valor, no caso, imaginário, que seria esse X, que poderia ser tanto indutivo quanto capacitivo. Como é que a gente está tratando de uma máquina elétrica, que ela predominantemente é indutiva? Então, como eu falei para vocês, ela tem, no caso, esse desenrolamento, que seria indutores, né? Oi, pode falar. Sidney tá querendo entrar novamente aí na sala. Ele pediu para avisar. Pra senhora aceitar. Eu coloquei ele aqui na sala, já admiti ele aqui na sala. Certo? Obrigado, Vini. Valeu. Obrigado, professora. Okay. Nada. A gente tem, né, esse valor de resistência aqui, que seria no eixo dos reais. E tem esse valor de X aqui, que é indutivo. No caso, como ele é indutivo, ele é para cima. Então, a gente tem esse valor indutivo, no caso, para cima, fazendo esses catetos de um triângulo, né? E a impedância, justamente, fazendo analogia àquela potência aparente, ela é, no caso, a hipotenusa que liga esses dois pontos do valor real e do valor, no caso, imaginário, que seria o indutivo aqui. Supondo aqui, no caso, a gente supõe que nesse ponto aqui, a gente tem 0,2 de valor real, que seria esse 0,2 daqui, e a gente tem aqui esse 0,6 que seria o imaginário, tá vendo? 0,6 imaginário. E, como eu falei, por ser indutivo, ele é positivo. Se fosse capacitivo, ele seria negativo aqui na equação e estaria para baixo. Então, como ele é indutivo e está para cima, né? A gente admitindo aqui, sendo 0,2 aqui, 0,6 aqui, esse valor de impedância que está em vermelho seria a soma deles dois. Seria a hipotenusa deles dois. Então, esse Z que ele pede na questão, essa impedância interna equivalente que ele pede na questão seria o Z ao quadrado, que é Pitágoras, aqui é Pitágoras. Z ao quadrado de R ao quadrado mais esse X ao quadrado, que aqui no caso seria o X é equivalente de 1. Isso aqui. Aí aqui, colocando na questão, a gente tem que esse R é 0,2, aí coloca 0,2 ao quadrado, mais esse J 0,6, a gente tem um valor de X, que seria esse 0,6. A gente coloca o 0,6 ao quadrado também, e soma com o 0,2 ao quadrado. E tira a raiz dele. Ou seja, esse Z que ele quer é justamente essa raiz desse R ao quadrado mais esse X ao quadrado. Ficou claro? Conseguiram compreender? Positivo. Pronto. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Exatamente isso. Pitágoras. Pitágoras.
Pronto, é somente isso. Essa letra C é apenas isso. Aí aqui na Bom, letra D, ele pede a impedância de uma carga de 0,1 referida ao primário. Ou seja, como a gente colocou essa parte do secundário sendo vista pelo primário, ela está sendo, no caso, relacionada com o primário, está em função do primário, então a gente sabe que esse ZL não vai ser mais ZL, vai ser aquela relação de transformação ao quadrado multiplicado por esse ZL. Então, quando a gente coloca aqui, a gente sabe, a gente viu anteriormente que esse Z, essa carga, no caso, essa impedância da carga, não vai ser justamente só o ZL em si, que seria esse 0,1. Ele vai ter essa relação de transformação ao quadrado e vai multiplicar pela impedância que ele dá na questão. Né? Como é que a gente descobre a relação de transformação? Ele não deu as tensões, ele deu que a tensão de entrada é 2.300 e a tensão de saída é 230. A gente faz a tensão do primário dividida pela tensão do secundário e vai dar esse valor de 10. Ele tem uma relação de transformação de 10 para 1. Então, colocando na equação da impedância referida aqui, a gente tem a relação de transformação, que é esse 10, multiplicado por essa impedância, que ele deu na questão, que é 0,1, e fazendo toda a manipulação, a gente encontra que essa impedância ela é do tipo 10 mais J0. Por que J0? Porque ela não tem nenhuma parte imaginária, ou seja, ela não tem nem parte indutiva, nem parte reativa, certo? Ela é puramente resistiva, ou seja, ela está puramente na parte de baixo daquele gráficozinho, daquele triângulozinho. Perfeito? positivo. Pronto, aí nessa letra E, ele pede a corrente de carga primária se a fonte de alimentação é de 2.300. Aqui, a corrente de carga primária se a fonte de alimentação é de 2.300, considerando todos os dados da questão. Né? Aí aqui, como ele pede a corrente, a gente vai utilizar a fórmula de corrente normal. Aí, no caso, como é a fórmula de corrente? A fórmula de tensão seria V igual a RI. Só que aqui a gente não tem apenas o resistor, a gente está trabalhando com impedância, que é um tipo de oposição também à passagem da corrente. Só que agora a gente está com a parte imaginária e a parte real de uma carga. No caso, a gente tem a parte indutiva e a parte resistiva de uma carga. Aí, como a gente tem essa carga em si, que é, no caso, o ZL, e tem essa carga, a carga não, a gente tem essa resistência que é dos enrolamentos do transformador, que é esse RE, esse XE, que no caso seria essa impedância equivalente que a gente encontrou anteriormente, a junção deles dois, no caso, a junção da resistência da carga com a resistência dos componentes do transformador, vai me dar uma impedância, no caso, mais equivalente ainda, vamos supor assim, né? Seria, no caso, a junção desse conjunto aqui, ó. Seria a junção desse conjunto aqui, certo? Porque esse conjunto daqui de cima é o que me dá esse Z equivalente aqui. E esse daqui de baixo é essa carga que ele me deu aqui, que eu encontrei agora na questão. Então, quando ele pede a corrente, é justamente aquela formulazinha de R vezes I. Só que esse R agora, nesse caso, seria a impedância. Então, o I que ele quer é justamente esse V dividido pela impedância equivalente total. Digamos assim, que seria a soma delas duas. Só que como agora eu estou trabalhando com impedância, eu estou trabalhando com essa parte indutiva e resistiva, eu não posso simplesmente utilizar o valor da resistência, da impedância que eu encontrei anteriormente, no caso, eu não posso utilizar esse 0,632 aqui de coisa, porque eu tenho essa diferença entre indutivo e reativo. Porque, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo explicar. Essa impedância aqui, ele tem um valor
um valor real de 0,2 e um valor imaginário de 0,6, que me dá esse valor de impedância aqui. Só que agora, como eu tenho uma soma desse valor real de 10, eu não tenho só esse 0,2 aqui, eu tenho algo muito maior, eu tenho algo nesse sentido aqui de 10,02, que é a soma deles dois, com esse 0,6 aqui de reativo. Então, esse Z aqui é diferente daquele outro Z, que é a soma deles dois. Por isso que aqui ele descreve, ó, separadamente, é justamente essa parte reativa aumentou, a parte real aumentou, e a parte reativa, ela continua mesmo, porque essa carga, ela é puramente resistível. Se ela tivesse aqui algum tipo de indutor, algum tipo de máquina que tem alguma característica indutiva, tivesse, sei lá, J1, esse 0,6 não seria 0,6, seria 1,6. Aí, no caso, a gente utilizaria 10,2 mais esse J1,6. Mas como ela é 100% resistível, porque ela não tem parte imaginária, a gente vai utilizar somente o 10,2 mais o 0,6. Aí faz exatamente aquela mesma coisa que eu fiz na outra questão. Coloquei ao quadrado, fiz a soma dos catetos, coloquei, fiz Pitágoras e encontrei esse valor da impedância total aqui, no caso. Seria 10,218, né? 218. Aí agora sim eu posso fazer a relação no caso de ohm, né? Que é a tensão do primário dividido pela impedância a impedância total do transformador. Aí encontra a corrente que está passando pelo transformador no primário. E aí, alguma dúvida? Entenderam? Para fazer essa questão aí, para acertar essa questão aí, eu vou ter que fazer umas 10 vezes no mínimo. Tô pensando em colocar, não hoje, mas acho que amanhã, fazer aquele formuláriozinho do Google Forms que eu falei para vocês que seria a composição da nota de vocês, né? Que seria esses exercícios que eu ia colocar no Google Forms, junto com a prova. Aí eu estou pensando em colocar ou hoje ou amanhã, para deixar até terça-feira antes do horário da aula, para vocês fazerem lá, no caso desses exercícios assim, e referente ao assunto, né? Obviamente. E, no caso, na terça-feira, eu poderia tirar dúvidas sobre esses exercícios e continuar o conteúdo. Fazer mais exercícios, enfim. Bom, muito bom. Certo? Uhum. Só praticando é que a gente vai conseguir chegar à excelência, né? Vai conseguir aprender Exatamente. realmente. Exatamente. Vocês primeiro têm que Responder, entender. eu também vou dar a responder. Se vai ser ou se dúvida. Aqui vocês estão tendo o primeiro contato com as fórmulas, com o conceito em si, mas realmente só fazendo questões, tendo toda essa aproximação mesmo com as questões, com o desenvolvimento das questões, né? Vocês vão entender como é que funciona cada coisa. Aqui, esse tipo de questão é justamente tipo, uma questão típica de prova, assim. E pode até cair em concurso, assim, concurso público, esse tipo de questão, porque ele dá aqui a letra A depende da letra B, que depende da letra C, e assim vai, entendeu? Então, cada uma depende da anterior. Para poder você achar, no caso, a letra E, você tem que saber a letra B, tem que saber a letra C. Aí é mais um conhecimento contínuo mesmo, entendeu? Estou entendendo. Pronto, esse aqui é um exercício que eu tinha colocado para vocês. Eu vou mandar esse exercício no grupo da turma e vou estar aí disponível para tirar dúvidas. No caso desse exercício em si, né? Porque ele é análogo a esse exercício que eu acabei de fazer. É quase a mesma coisa, só que ele é um pouco mais simples que aquele outro exercício. E vou colocar outro exercício também, que é a mesma coisa desse que eu acabei de fazer, né? Aí eu vou colocar o material e vou colocar esse exercício junto com outro que eu tinha preparado também, que eu não coloquei aqui no slide. Certo? Pra gente quebrar a cabeça no final de semana. Só um pouquinho, né? Pronto.
É isso. Tem alguma dúvida? Entenderam bem a aula de hoje? Foi melhor do que a aula de ontem? Alexandre, pelo jeito ele entendeu tudo, perfeitamente, né? Não falou nada. Pra ser sincero, era bom outra aula dessa. Outra aula dessa? Com certeza. Mas é porque a aula de ontem, como vocês não tiveram um contato com esses cálculos, aí ficou mais difícil a análise, né, do conteúdo em si. Como vocês já tiveram a aula de ontem e hoje está tendo, no caso, uma continuação daquela aula, aí está mais vivo na cabeça de vocês todos esses conceitos. A aula de ontem eu peguei melhor, a de hoje também para baixo. Estou meio para baixo hoje. Aqui é só vocês lembrar que esse transformador real, ele é, no caso, um modelo real daquele transformador ideal. Que ele tem as suas características, né? O transformador ideal, a gente simplifica esse modelo de transformador real. No caso, a gente não considera as perdas que um transformador tem na vida real, né? Seria a perda de corrente parasita, perda por esterese, enfim. É a mesma coisa, só que aqui a gente considera tudo que a gente desconsiderou no ideal. Somente. Tô entendendo. Entendeu? Joyce, Oi, pode falar. esse assunto que tu tá abordando tem na apostila? Oi? Como assim? Esse slide que tava sendo passado aí, Ah, tem na apostila da gente? não me passaram nenhuma apostila de vocês, não. Eles me mandaram somente o assunto que deveria ser abordado na disciplina e eu fiz a minha aula baseado nesse material que me mandaram. Provavelmente deve ter, porque é a mesma coisa. Eu não sei se tem no mesmo nível de detalhes que eu estou colocando aqui. Entendeu? Ok, você tá certo. A apostila que eles mandaram para vocês é física ou é digital? Tá gostando do áudio, professor? É físico. É física, é? Se fosse digital, eu ia pedir para vocês me mandarem, aí eu faria, no caso, uma aula um pouco parecida com a apostila, porque aí vocês iriam acompanhar, né? Mas, de qualquer forma, eu vou mandar o material que eu desenvolvi aqui para vocês acompanhar a partir do meu material, já que não me passaram essa apostila. Porque, professora, porque é muita informação em tão pouco tempo, tá entendendo, Aham. professora? Muito conteúdo em 30 minutos, 35, é muita coisa para ver tão rápido, para assimilar, tá entendendo? Aham. E essa equação aí, esse negócio aí fica meio complicado em pouco tempo. Então, aí eu Entendeu? vou disponibilizar esse material hoje. Aí eu mando para vocês juntamente com os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo. E vou colocar, no caso, aqueles exercícios lá no Google Forms, que no caso seria a composição da nota de vocês também. No caso, faria a soma da composição da nota de vocês. Aí, referente a esses exercícios que eu vou colocar, eu vou estar aberta para tirar dúvidas, né? Mas os outros exercícios que, no caso, vão valer nota para vocês, eu não vou poder estar respondendo diretamente, no caso, supondo assim, dar a resposta para vocês, mas eu posso dar um caminho de como chegar na resposta. Entendeu? Já para ajudar vocês. Positivo. Aí, quando passar esse tempo, que no caso eu vou deixar até a terça-feira, eu vou deixar até a terça-feira, até o horário da aula, aí na aula em si, eu tiro dúvidas que forem referentes aos exercícios que eu coloquei no Google Forms. Certo? É. Aí, como tá cortando, qualquer coisa eu falo no áudio também no grupo e deixo certinho para vocês lá.
Aham.